Um submarino tem massa de 20 toneladas. Qual deve ser o seu volume em metros cúbicos se ele estiver parado totalmente submerso no mar? E aí foi dado, né, a densidade da água como sendo 1 grama dividido por centímetro cúbico. Bom, então vamos inicialmente anotar, né, os dados fornecidos no enunciado, né? Então aqui primeiramente nos diz que a massa do submarino, né? O submarino tem uma massa de 20 toneladas, tá joia? Então o que eu vou falar? Vou chamar que a massa do submarino é ms, tá? Então a massa do submarino é de 20 toneladas. E aí ele pede, né, qual que deve ser o volume em metros cúbicos, certo? Se ele estiver totalmente, se ele estiver parado, totalmente submerso no mar. Bom, então como a gente interpreta essas informações ali, né? Primeiramente, se ele fala que o submarino está parado, significa que ele está em equilíbrio, certo? E a condição de equilíbrio, né? Então, vou colocar aqui, ó, que o submarino está em equilíbrio, certo? E a condição de equilíbrio implica que a força resultante sobre o objeto é igual a zero, ou seja, o somatório de força sobre ele é igual a zero, certo? No caso, o submarino. E além disso, ele nos diz que o submarino está totalmente submerso no mar. Então significa dizer que o submarino, né, o volume do submarino está completamente imerso dentro da água. Beleza? Então é importante a gente interpretar essas informações. E aí, diante disso, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer um desenho para ilustrar esse problema, tá? Então vamos imaginar aqui, né, bem ilustrativo mesmo. Então vamos supor que a gente tem uma água aqui, né? O fluido, nesse caso líquido, né? A densidade é água, que é 1 grama por centímetro cúbico. Na verdade eu esqueci de escrever aqui, então vamos lá. A densidade da água, né? Foi dada de 1 grama por centímetro cúbico. Tá joia? E então vamos voltar para o desenho aqui. Então vamos supor que que o meu submarino aqui, eu vou desenhar ele aqui aproximadamente, seja um perfil lateral, a gente veja algo desse tipo aqui. Tudo bem? Então esse carinha aqui é meu submarino, ó, tá? Então o volume do submarino, vou colocar aqui, ó, o volume do submarino, eu vou chamar de VS, certo? Que é o volume do submarino. Então observe o seguinte, ele está então, né, dentro da água, totalmente parado e totalmente submerso, certo? E aí pergunta qual que deve ser o volume dele, né, para que essa situação ocorra. Bom, então a dica é, vamos identificar, né, as forças que atuam sobre esse submarino, certo? Bom, a primeira delas a gente sabe, né, a força-peso, né, apontando para baixo, certo? Então a terra está atraindo, né, o submarino para baixo, certo? E além disso, a gente observa, né, como o submarino está submerso, né? Então você tem um volume de líquido deslocado. Então a gente sabe, né, que o fluido, né, nesse caso a água aí, exerce uma força no submarino, né? E aí a gente sabe, né, que de acordo com o princípio de Arquimedes, que essa força que o fluido exerce sobre o submarino, né, a força resultante é chamada de empuxo, certo? E a orientação dela é sempre vertical, orientada para cima. E a gente chama ela de E. Tudo bem? Então essas são as forças que atuam sobre o submarino. Bom, então a gente tem que fazer a análise dessas forças, né, aplicando a condição de equilíbrio, para tentar encontrar qual que é o volume do submarino, tá? Para ele estar nessa situação aí. Bom, então antes disso, vamos relembrar aqui, ó, qual que é a expressão da força, né, do empuxo, tá bem? O empuxo, né, então a gente simboliza por E, ele é dado, né, pela densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume de fluido deslocado. Tá joia? Que a gente chamou de VD. Beleza? E a gente sabe, né, que a força-peso, não é isso? É dada por massa do submarino vezes a aceleração da gravidade. Né? E aí no problema não informou qual que é a aceleração da gravidade, né? Mas aí como de praxe, né, vamos considerar aqui que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Bom, então a gente tem aí as expressões da força, né? Então basta a gente aplicar a condição de equilíbrio, certo?
Então, aqui, ó, eu vou colocar, aplicando a condição de equilíbrio, o que que nós vamos ter? A força resultante é igual a zero, então o que que a gente conclui aí? Que o peso, que o empuxo deve ser exatamente igual ao peso. Tudo bem? Nós já temos a expressão, vamos substituir então. Ó. O empuxo é a densidade do fluido, vezes a gravidade, vezes o volume de fluido deslocado. Igual ao peso, que é a massa do submarino, vezes a aceleração da gravidade. Certo? Bom, o que que a gente quer determinar? Nós queremos determinar o volume do submarino. Mas se você olhar para essa expressão aqui, né? Que a gente acabou de escrever, nós não temos o volume do submarino implícito aí. Nós temos o quê? Nós temos o volume de fluido deslocado. Aqui, ó, nós temos esse volume aqui. Tá bem? Então, qual que é a ideia aqui? Nós temos que tentar encontrar uma relação entre o volume de fluido deslocado e o volume do submarino. Certo? Mas como a gente pode perceber aqui, se o submarino está completamente, né, submerso, o que que a gente pode afirmar aí? Nós podemos afirmar que o volume do submarino, certo, é exatamente igual ao volume do fluido deslocado. Então a gente vai falar aqui, né, que o volume do fluido deslocado é exatamente igual ao volume do submarino, certo? Então o que que eu vou fazer? Eu vou reescrever essa expressão aqui, ó, como sendo então a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume do submarino, nesse caso, eu posso fazer isso, certo? E aí eu vou igualar, né, a massa do submarino vezes a aceleração da gravidade. Tá bem? Bom, mas antes da gente substituir os resultados aqui, a gente pode observar o seguinte, ó. Como é uma multiplicação, né, nós temos dos dois lados da igualdade uma multiplicação entre termos, ó, a gravidade eu posso cortar aqui. Tudo bem? Então, o que que eu obtenho? Que a densidade do fluido vezes o volume do submarino tem que ser igual à massa do submarino, certo? Bom, então, se a gente isola aqui, né, o volume do submarino vai ser dado pela massa do submarino dividido pela densidade do fluido. Tudo bem? Mas vamos lá. Nós temos a massa do submarino, não é isso? 20 toneladas. E nós temos a densidade da água, certo? Agora vamos pensar um pouco. Ó. Ele pede para que o volume do submarino seja dado em metros cúbicos. Então, a unidade de volume está no sistema internacional. Então, o que a gente tem que tomar cuidado aqui? Ó? Quando a gente for substituir, né, aqui nessa expressão, ó, a massa do submarino e a densidade do fluido, nós temos que usar essas duas grandezas no sistema internacional. Tá bem? Então, como a massa foi dada em toneladas, nós temos que passar essa massa para quilograma. E como a densidade do fluido foi dado em gramas dividido por centímetro cúbico, nós temos que passar essa densidade para quilograma dividido por metro cúbico. Tá bem? Então, vamos lá. Se a gente fizer a conversão aqui em cima, ó, tá? Então, vamos fazer aqui embaixo, que nós estamos um pouquinho sem espaço lá em cima. Vou abrir um parêntese aqui. Bom, então a gente sabe que a massa do submarino é de 20 toneladas. Só que a gente sabe que uma tonelada tem 1.000 quilos. Então, se a gente tem 20 toneladas, fazendo uma regra de 3, vou fazer mais diretamente aqui, nós temos 20 vezes 1.000 quilogramas, certo? Se eu escrevo isso aí em notação científica, eu vou ter que a massa do submarino é 2 vezes 10 elevado a 4, beleza? Quilogramas. Tudo bem? Agora, nós temos que transformar também a densidade. A densidade do fluido foi dado em 1 grama dividido por centímetro cúbico. E a gente sabe que, né, para passar de grama para centímetro cúbico para quilograma dividido por metro cúbico, nós temos que multiplicar por 1.000. Né? Nós já vimos isso aí várias vezes. Então, aqui o que eu tenho? Que 1 quilograma, né, 1 grama dividido por centímetro cúbico, né, equivale a 1.000 quilogramas dividido por metro cúbico. Certo? Então, se você observar aí, nós já temos as duas grandezas, né? Massa do submarino e densidade do fluido no SI. Então, o que a gente vai fazer? Agora nós vamos substituir os resultados aí. Então, o volume submarino vai ser dado por a massa do submarino
é 2 vezes 10 elevado a 4, certo? E a densidade do fluido é 10 elevado a 3, certo? Escrevi aqui em notação científica essa massa do... desculpa, essa densidade do fluido, né? Então, deixa eu colocar aqui. A densidade do fluido, então, é a mesma coisa que 10 elevado a 3 kg dividido por metro cúbico, certo? Então, se eu efetuo essa operação aqui, né? Nós vamos obter que isso aqui é exatamente 2 vezes 10, certo? Que é a mesma coisa que 20 metros cúbicos. Beleza? Então, esse é o volume do submarino. Deve ser o volume do submarino, né? 20 metros cúbicos. Então, essa é a resposta da questão aí, ó.